Olá, gente, boa tarde, vamos chegando. Olá, sejam bem-vindas. Vamos chegando nessa tarde gostosa, aqui em São Paulo, frio. Boa tarde, Antô. Boa tarde, Adriana. Vamos chegando para nossa live. Boa tarde, Cá. Vamos dando boa tarde para vocês que estão chegando aqui pelo Instagram, quem vai assistir pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos começar a nossa live de segunda-feira. Boa tarde, Angela. Isso aí, gente. Vamos chegando. Então, vamos lá, né? Quero dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando, pessoas novas chegando aqui no perfil todos os dias. Isso é muito importante, que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá? Agora, vou me apresentar aqui rapidamente para vocês saberem com quem vocês falam, né? Boa tarde, Amanda. Vamos chegando. Então, meu nome é Maíra Trevisani, sou profissional de educação física e sou mestre em promoção da saúde para você que é mulher e teve diagnóstico de câncer em algum momento da sua vida. Então, aqui todo o conteúdo, tudo aquilo que a gente trabalha aqui, traz de conteúdo para vocês, é voltado a ensinar mulheres que foram diagnosticadas com câncer em algum momento a superarem esse diagnóstico, não de qualquer maneira, né? E sim com qualidade de vida, para que vocês possam continuar a sua jornada, a sua vida, sem que o câncer pare vocês, sem que você precise esperar que o tratamento acabe, sem que você precise esperar algum resultado de exame para continuar vivendo. Não, existe possibilidade para que existem ferramentas que te ajudam, né? Você começa a ter posse da sua saúde para que você continue tendo qualidade de vida e o câncer não tenha esse poder todo, né, de parar os seus sonhos, os seus desejos, e aí essas ferramentas trazem para você condições de controle de sintomas ou até prevenção de alguns sintomas, diminuição de alguns que já possam já ter aparecido, previne recidiva uma recidiva dessa doença, aquelas que estão em tratamento paliativo traz também uma qualidade de vida, também um controle, ajuda no controle da doença, né, do câncer. Então existem sim hoje ferramentas que a gente pode utilizar de uma maneira, claro, que organizada, né, toda voltada para cada sistemática ali que a paciente está vivendo, para favorecer o tratamento convencional, que é fundamental, a gente não pode interromper jamais, mas que ela tenha ali qualidade de vida, para que ela não tenha um impacto negativo em toda a sua rotina, a sua vida com a sua família, com filhos, com marido, com esposa, nos seus estudos, que ela possa viajar, que ela possa sonhar, que ela possa realizar, tá? Hoje a ciência já traz para nós o quanto isso é possível, né? O quanto o tratamento complementar auxiliado ao tratamento convencional potencializa as chances de qualidade de vida, tá? Em alguns casos, claro, cada caso é um caso, isso favorece todos os desfechos clínicos positivos, eliminação da doença, remissão da doença, enfim, são inúmeros os benefícios e melhor ainda, não é medicamentoso, né? É só, e eu falo só porque só depende de você, porque é de acordo com o seu comportamento. E é para isso que eu tô aqui, para ajudá-las a encontrar essas ferramentas, saber que elas existem, que elas são sim pautadas na ciência, tá? Tudo que tem de mais atual é o que a gente traz aqui para vocês, tanto na ciência quanto na prática. Combinado? Então eu gosto sempre de deixar vocês à vontade para comentar, perguntar, fiquem à vontade. E as pessoas que assistirem essa live que vai ficar gravada, mande os comentários que a gente tá aqui para servi-las da melhor forma possível, tá? E não posso deixar de falar para vocês que quinta-feira agora vai ser a nossa jornada da saúde.
Se você ainda não se inscreveu, menina, depois da live corre lá no link da bio e se inscreve rapidinho. Põe seu e-mail, você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp, você vai ter todas as informações lá. O que é isso? O que é a Jornada da Saúde, Maíra? Jornada da Saúde é um evento que eu e minha equipe nós preparamos para vocês que estão vivenciando, que já vivenciaram esse diagnóstico, não importa a época, tá? Ah, Maíra, tô em remissão há 5 anos, é pra você também. Maíra, nem comecei tratamento, é pra você também, tá? Ah, eu sou familiar de uma pessoa que foi diagnosticada, é pra você também, tá? Então, esse evento eu vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês quais são as ferramentas, qual é o passo a passo, né, dessa estrutura que a gente traz aí, que a ciência já traz para nós como confirmada, que é sim te ensinar a superar o diagnóstico de câncer com qualidade de vida. Mas como aqui na live é tudo muito rápido, eu não tenho como passar todo esse conteúdo para vocês, então é importante que a gente esteja num ambiente fechado, então vai ser somente para aqueles que se inscreverem, não vai ser aberto aqui, né, para que a gente possa conversar, vocês possam tirar dúvidas, enfim, conversarmos muito aprofundadamente sobre isso e eu vou mostrar para vocês o caminho lá. Para isso eu preciso que você se inscreva, tá? Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, não deixe de se inscrever, tá? Ah, mas eu não vou poder estar ao vivo com você na quinta-feira às 8 da manhã. Não tem problema, tá? Pensando em você, que possa estar em tratamento, que possa estar trabalhando, que possa ter um outro compromisso e que não pode, de fato, estar com a gente, você vai receber o link e você vai poder assistir a gravação sem problema nenhum. Só que vai ficar por pouco tempo, tá? A gente não vai deixar por muito tempo, por uma questão até de logística, de uma série de questões que envolve o nosso evento, então a gente não pode deixar por um longo período. Então você corre para assistir, se possível, no mesmo dia, tá bom? Então vamos lá, recadinhos dados, vamos começar. Gente, na live de hoje eu separei aqui um assunto pra gente conversar, mas com um jeitinho de ajudar vocês a colocar em prática também, tá? Que são os 3 hábitos para te ajudar, para ajudar o seu tratamento oncológico. Lembrando que, sabe, é muito importante a gente colocar, o tratamento oncológico, ele não é só a quimioterapia, não é só a hormonioterapia, ou a rádio, ou a cirurgia, ou a imunoterapia, não é só isso. Uma vez que a mulher é diagnosticada com o câncer, ela vai precisar, né, ter ali um acompanhamento muito de pertinho para que essa doença tenha um controle, se caso a doença for metastática, ou que se a doença tem chances de cura, que ela tenha um processo de remissão, ou seja, fique ali no controle para ver se um novo foco apareça. Para isso, o tratamento não é mais aquele convencional, porque você finalizou, vamos para o outro passo. O outro passo está relacionado a alguns hábitos da tua vida, que podem para você parecer inofensivos, quando na verdade, os estudos vêm mostrando para a gente, e também a prática vem dizendo, que eles são maléficos, que prejudicam ou podem te colocar em risco. Tá? Porque o câncer, gente, ele é uma doença multifatorial. Não existe um único motivo. Ah, minha mãe teve câncer, por isso eu tive câncer. Não necessariamente, tá? É importante que a gente coloque isso. Ah, minha família toda teve câncer, eu vou ter câncer? Não necessariamente. Mas até para você que tem histórico na família, esse tratamento pós-tratamento para quem já teve o diagnóstico, também é importante. Porque previne, tá? Previne complicações futuras, tá? E isso tudo, gente, não está relacionado a um medicamento. Como eu disse, está relacionado a um hábito que a gente pode ter ou não, mas se tivermos, é importante que a gente saiba que ele nos coloca em risco, tá? Que aumentam as nossas chances, né, de desenvolver o câncer. Ninguém, gente, ninguém nessa face da Terra tá imune ao câncer. Tá bom? Mesmo que não tenha câncer na família. Qualquer um de nós pode desenvolver. E se a gente souber o que previne, por que não sabermos desse conteúdo e aí buscarmos estratégias para agirmos na direção dessa prevenção, não é mesmo? Eu sei que é muito mais fácil, né, a gente querer pensar nisso
quando o problema já se instalou. Porque também sei que muitas pessoas não querem nem ouvir falar dessa doença, tá? Morrem de medo. Mas a verdade é uma só, tá? Ela está aí, ela é democrática, ela não vê sexo, ela não vê poder aquisitivo, ela não vê região, ela não vê nada. É aqui no Brasil e no mundo é assim. Fatores de risco são vários e qualquer um pode vir a desenvolver. E a gente precisa, sim, ter o conhecimento pra gente se empoderar do quê? Da doença? Não, é da nossa saúde, né? Todas nós somos responsáveis por este corpinho maravilhoso que Deus nos deu para habitarmos nessa terra, né? Então, falar que a gente não quer tocar no assunto não pode ser no sentido de, estou me prevenindo assim. Não, você pode não querer tocar no assunto, até entendo. Mas a verdade é que esse conhecimento ele existe e todas nós com mais conhecimento podemos nos prevenir ao invés de remediar. Eu sou da prevenção ao invés do remédio. Às vezes o remédio é necessário, mas associado à prevenção, o remédio tem alto potencial de trazer aquele problema resolvido para você, para mim ou para qualquer pessoa, tá certo? Então, o que a gente vai falar hoje é justamente sobre esses hábitos que podem ajudar o seu tratamento. Lembrando que o tratamento é esse que você pode estar tomando agora ou você já está em prevenção, tá? Não importa, isso vai favorecer você. Então, por favor, se você tiver alguém que precise desse conteúdo, já compartilha aqui, porque a gente não pode, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Já compartilha aí, porque quanto mais pessoas souberem, melhor vai ser para todos nós, né? Afinal de contas, né, não é uma situação que a gente deseja para ninguém, né? E se estamos vivenciando, é importante que a nossa motivação inspire outras mulheres, tá certo? Então, o que a gente precisa entender, né? Quando estamos nesse processo, foi diagnosticada com câncer, não importa o período, algo em nosso organismo fez uma mudança, mudou alguma coisa, tá? Em mudando alguma coisa, e aí a gente passa por uma medicação que é extremamente forte, outras mudanças são associadas, né? O nosso organismo, ele passa ali por uma série de situações que ele vai precisar se adaptar. Mas se fosse só o corpo físico, era um cenário. Mas na verdade, quando o diagnóstico chega, isso invade, eu sempre falo isso aqui pra vocês, ele invade a nossa vida como um todo. Eu não conheço até hoje alguém que tenha sido diagnosticada e que a vida dela não tenha sido transformada também. Não só dela, como da família, tá? Dos amigos, enfim, de todos que estão à sua volta. Então a gente vê que essa mudança, ela é esperada com a chegada desse diagnóstico, tá? Tanto fisicamente, por conta do próprio câncer, quanto pelo tratamento, como também socialmente falando, psicologicamente falando. E um dos problemas que a gente tem quando esse impacto chega é que aumenta-se um fator de risco que a gente precisa ficar de olho. E ele pode sim ser controlado, pode sim ser diminuído, ele pode zerar. Você pode zerar esse fator de risco se você conseguir colocar em prática aquilo que a gente vai falar aqui, que é o alto nível de estresse, né? Existe ali o estresse saudável que nos coloca ali para agir, para realizar, para fazer? Existe. Só que existe o estresse associado a uma série de questões duvidosas sobre a nossa própria jornada aqui, que é o medo da morte, o medo do tratamento, nos traz ansiedade, pode nos desenvolver uma depressão. Como eu falei até na live anterior, o câncer e a depressão têm uma relação muito forte, não só para o paciente, mas para aqueles que convivem com o paciente. Então, assim, esse estresse, o que ele faz, Maíra? É só um estado, eu só fiquei mais nervosa? Não. Para que você se sinta alterada, nervosa, preocupada, ansiosa, às vezes em quadro depressivo, entre outras, irritabilidade, né? Isso significa que a gente está com um nível de um hormônio chamado cortisol mais circulante na nossa corrente sanguínea, que ele é disparado justamente quando uma área do nosso cérebro entende que estamos em risco. E, gente,
de maneira nenhuma desmerecendo outras doenças graves, né, crônicas, como por exemplo o diabetes, não estou desmerecendo. Mas o diagnóstico de diabetes já dá um impacto muito forte na paciente. Se isso vem associado a um câncer, então, meu Deus do céu, essa mulher fica em desespero. E isso aumenta, e tem uma relação enorme entre câncer e diabetes, tem vários casos, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o diabetes a gente vai tomar medicação, a gente sabe que vai controlar, e se a pessoa fizer tudo que tem que ser feito, ela caminha bem. O câncer, ela já é estigmatizada como algo muitas vezes relacionado à morte. Então lá pro nosso cérebro, isso já acusa perigo, né? E ele entra num sistema que ele começa a liberar uma série desencadeia uma série de liberações oh meu Deus, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, que resultam, tá? Eu tô falando os nomes pra vocês saberem, mas eu quero falar o resultado. Qual é o problema dessa liberação exacerbada, né? Ele aumenta os triglicerídeos na nossa corrente sanguínea, ele eleva os níveis de açúcar no nosso sangue, ele coloca você, eu ou qualquer pessoa que entra nesse quadro de estresse em um processo que a gente chama de pró-inflamatório, ou seja, você fica com todo o seu organismo mais suscetível a inflamações. E adivinhe você, quem gosta de inflamação? Quem gosta de inflamação é o câncer. Quando há um organismo inflamado, por isso que o estresse é um fator de risco para desenvolver ou para agravar este câncer, você fica num organismo altamente inflamado que favorece esse tumor. Ao invés da gente conseguir ter um organismo que rejeite esse tumor. Então o estresse não é só um estágio, tô irritadinha. Não, senhora, é um estágio de alteração fisiológico que coloca todo o seu organismo numa condição mais favorável ao crescimento, à proliferação do tumor, do que ao combate. Aí você pode falar assim, mas Maíra, eu tô em tratamento, isso não tá combatendo? Olha só, o tratamento, ele exige do teu organismo, ele exige demais, você sabe disso. Por isso que a gente está aqui falando tanto, prezando tanto pela sua qualidade de vida. Porque a gente sabe quais efeitos colaterais a gente pode esperar. Não significa que você terá, mas quais efeitos colaterais você poderá ter. Então, o que acontece? Teu organismo já está sendo exigido pelo tratamento, seu organismo já está sendo exigido pelo tumor, e você ainda num quadro de estresse que é muitas vezes até esperado, você, ao invés de favorecer o seu tratamento, você está favorecendo o tumor. Porque o estresse também exige do seu sistema imunológico para combater essa inflamação. Então, o sistema imunológico fica super sobrecarregado, tá certo? Ele tem que combater o câncer, ele tem que recuperar todo o que o tratamento está fazendo, né? Ele tem que regenerar tudo aquilo, a agressão que o tratamento está fazendo. E ele ainda tem que regenerar o teu organismo para tentar te controlar com relação ao estresse. Vocês entendem? A gente vira uma bomba. Uma bomba. E é muito fácil de encontrar, né? Eu várias vezes encontrei minhas alunas altamente irritadas durante o processo. Mas não porque elas queriam estar irritadas. É porque isso tudo desencadeia essa bagunça metabólica, vamos chamar assim. Tá? Tá muito difícil de compreender o que eu tô falando? Espero que não. Se ficar, manda pergunta aqui que eu tento responder, tá bom? E pensando nisso, quando a gente fala em tratamento complementar, se eu falo pro médico, olha, eu tô estressado, eu tô assim, tô assado, o médico vai te dar algumas recomendações, tá? Porque isso já tá no protocolo. E entre essas recomendações, para que a gente execute essas recomendações, ela tenha resultado, é fundamental que você encontre meios para que essas recomendações, elas ocorram com constância. Então, assim, se a gente fosse falar aqui, a palavra mágica da live de hoje é constância, tá? Por quê? Porque a gente não fica, por exemplo, em estresse
5 minutos e passa. Não é assim, vocês sabem disso. A gente vai aumentando, a preocupação vai aumentando e o que vai desencadeando? Além de todos esses problemas fisiológicos, você vai disparar a comer ou não vai comer nada, você vai dormir mal, você não vai ter força para se exercitar, você não vai conseguir ter bons relacionamentos, você vai estar altamente irritada e aquilo, qualquer situação vai perturbar sua mente, quer dizer, as relações ficam prejudicadas, a qualidade da sua vida é altamente impactada, tá certo? E isso é dia após dia. E eu já ouvi de pessoas, né, num primeiro momento, falar assim pra mim, Maíra, tô assim mesmo e isso só vai passar quando tudo isso acabar. Olha, não é verdade. Não é verdade. E é triste a gente pensar dessa maneira. Por quê? Porque a sua vida tem que continuar. Apesar de toda essa mudança, essa transformação que o câncer está exigindo de você. Imagine você poder passar por essa situação que já está diagnosticada, a gente não tem o que fazer, a gente só tem que tratar e prevenir algumas coisas. Imagine você passar por tudo isso, não de uma maneira catastrófica, que você pare a sua vida esperando o trem passar por cima, e sim de uma maneira consciente, de uma maneira buscando cada vez mais o aprendizado e de uma maneira cada vez mais leve, a ponto de amanhã ou depois, que sim, isso tudo vai passar, até para as meninas paliativas eu falo isso, a doença tem altos e baixos, você não vai ficar no baixo o tempo todo, tá? A gente tem momentos altos também. Imagine você passar por tudo e motivar outras mulheres. Imagine você passar por tudo isso e falar pra mim o que eu ouço das minhas alunas. Hoje eu sou muito melhor do que antes do diagnóstico. Mas você não precisa passar por isso sozinha, tá? A gente tem ferramentas pra isso, tá? Imagine superar esse câncer não destruindo a sua relação, não destruindo o seu corpo, não destruindo a sua mente. E sim, aprendendo e se transformando para melhor. Não seria mais, não digo fácil, mas menos doloroso? Depois vocês me comentem isso. Então, pensando em tudo isso, e claro que o meu objetivo aqui, como eu disse, a palavra mágica é constância, para que a gente se mantenha constante na contramão de todo esse cenário que eu acabei de falar para vocês, de estresse, de falta de sono, de alimentação equivocada, de falta de motivação até para se relacionar com as pessoas. Se a gente se mantiver em constância na outra direção, que são esses... Eu tenho inúmeros hábitos que a gente pode adquirir, mas desses 3 hábitos que eu quero falar para vocês, que já vai fazer toda a diferença, a vida vai se tornando um pouquinho melhor e você não vai precisar esperar o câncer ir embora para continuar vivendo. Porque afinal de contas, você não é um diagnóstico, gente. O câncer não te resume. Não pode te resumir. Tá? Então, se o câncer não te resume, se o câncer não pode te resumir, ele não tem esse potencial, não tem, tá? Você manda neste corpo. Você é quem direciona tudo e todos, mesmo diante desse diagnóstico. Se você tem isso muito forte com você, você está descobrindo isso agora, continue aqui e acredite, é possível. É fácil? Não, não é. Mas é possível, tá? E para isso, o que eu separei para nós? Tá? Eu quero falar para vocês de 3 hábitos que você pode, digo a vocês, não é fácil, mas lembra que a palavra mágica é constância, tá? Porque essa pílula, ela é para a vida toda, por isso que eu falei, não é só para você que está em tratamento, é para você que está prevenindo porque teve alguém na família que teve diagnóstico, é para você que já passou por tratamento e ainda tem sequelas que eu sei, eu não sei se vocês sabem, tá? Só um parênteses aqui, a quimioterapia, ela não sai da tua corrente sanguínea quando você finaliza o ciclo, tá? Ela não sai. Sabe quanto tempo ela pode ficar ali circulante na sua corrente sanguínea? Até 1 ano. Mas sabe o que pode te ajudar? Um dos hábitos que eu vou falar aqui pra você, que pode te ajudar a reduzir esse tempo, tá? Então, ó, gente, vocês estão mandando comentário aqui, eu já leio, tá? Fique aí. Eu já respondo, só pra eu não perder a linha de raciocínio aqui, tá bom? A Fê mandou, o Dalmo mandou também, já falo com vocês, tá? Tô de olho. Então, gente,
Quais são esses hábitos que vocês podem desenvolver a partir de agora, tá? E quando eu falo isso pra vocês, gente, é algo que eu pratico, tá? Eu pratico, eu não tenho como falar uma coisa pra vocês que eu não faço. Aí você fala, Maíra, mas você teve diagnóstico de câncer? Não, só por hoje eu não tive, eu espero de fato não ter, tá? Porque, afinal de contas, eu preciso cuidar das minhas meninas e alguém tem que estar firme e forte aqui, né? Pra segurar o bonde. Mas eu entro em prevenção, sim. Isso sim é um alerta pra mim, tá? Até outro dia atrás, gente, eu não tinha ninguém na minha família com diagnóstico de câncer. É familiar consanguíneo, tá? Meu marido teve, mas consanguíneo eu não tinha, tá? Recente, eu tive o diagnóstico de uma pessoa muito próxima a mim com diagnóstico de câncer. E sim, é fator de risco pra mim. Então, eu estou em prevenção também. Então, isso que eu vou falar pra vocês não é algo que eu não pratico. Eu pratico, portanto, eu falo a vocês. É possível? É fácil? Não, mas é possível, tá? Tô aqui pra ajudar vocês. Então, pensando nesse controle desse estresse, em particular, que é o que a gente tá falando hoje, quais são os hábitos que vão na contramão desse estresse? Quais são os hábitos que vão te ajudar a potencializar esse tratamento que você precisa ou a remover essa toxicidade do tratamento que você foi submetida, tá? O primeiro, anota aí que não é brincadeira não, tá? O primeiro deles, gente, é dormir e acordar cedo. Ai, vai ter gente que vai me xingar aqui agora, meu Deus, não quero nem ver. Quem acompanha meus stories vai falar, pronto, a doida vai falar pra eu acordar 4h30 da manhã igual a ela. Não necessariamente, não precisa, 4h30 não precisa. Mas o que eu quero falar pra vocês? Muitos estudos, tá? Eu não vou pontuar todos aqui pra vocês, senão vocês vão ficar maluca, mas vou dar o contexto geral. O que os estudos mostram? Tá? Tem muitos estudos que analisam o horário de sono das pessoas, por que dorme cedo, por que dorme tarde. Aí a gente entra naquele, não sei se vocês já ouviram falar, né? O ciclo circadiano e tal, não sei o que lá. E o que eles apontaram para os pacientes que estão foram diagnosticados com câncer e as pessoas que estão em prevenção, tá? Que se preocupam com a saúde, pensando no longo prazo, tá? Minha saúde não é fitness, aqui agora ficar bonitona pro verão, não. A nossa saúde aqui, embora isso seja um efeito colateral, a nossa saúde aqui é daqui para todo sempre, tá? Os estudos já mostram que a gente vai viver um bom período, nada como viver bem, tá? O que eles mostram pra gente? Qual é o maior, existem inúmeros, mas qual é o maior benefício quando a gente dorme por volta das 8h30, 9 horas da noite? Eu sei que nem sempre é possível, mas eu disse que não ia ser fácil, tá? E acorda, às vezes até antes do sol nascer, perto das 5 ou 6 da manhã. Qual é o benefício desse esforço? Eles disseram que o maior benefício dentro desse cenário oncológico é redução de pelo menos 23% do risco de desenvolvimento de depressão. Pelo menos 23%. Olha, gente, que importante que é isso. Além do que, quando a gente vai dormir nesse horário mais ou menos, entre 8h30 e 9 horas da noite, nós vamos respeitando uma fisiologia da qual nós fomos projetados. Nós fomos projetados para dormir ao anoitecer e acordar ao amanhecer. Se você não colocar relógio para despertar na sua vida, deixar uma frestinha de luz natural acontecendo, você verá que você vai acordar ao amanhecer, à luz natural. Porque o seu cérebro entende que é hora de despertar, porque já reduziu a produção daquele hormônio que vocês já devem ter ouvido falar, chamado melatonina. E quando a melatonina é maior produzida? Em que horário? Justamente ao anoitecer, tá? Então, quando a gente respeita esse processo de dormir cedo e acordar cedo, nós estamos andando na direção da nossa fisiologia, da nosso organismo, do qual ele foi projetado. Aí você vai falar assim pra mim, Maíra, mas eu sou muito mais noturna do que diurna. Tem mesmo pessoas assim, tá? Tem estudos que apontam isso. Mas lembre que o nosso propósito aqui é cuidar da sua saúde.
que o nosso propósito aqui é diminuir sintomas, reduzir sintomas para que você tenha qualidade de vida? Mesmo no cenário que você tenha sido diagnosticada com câncer? Lembra que o nosso propósito aqui é esse? Pois bem, precisamos desenvolver alguns hábitos que eu até falei no começo. A gente tem hábitos que podem ser prejudiciais e a gente nem sabe. Então, muitas pessoas, né, têm o hábito de dormir muito tarde e elas não veem problema algum nisso, até que se deparam com uma live como essa, tá? Porque sim, quando você passa do horário onde o maior pico de melatonina acontece, quando você passa do horário onde o teu corpo está solicitando para você o sono reparador, quais são os impactos? Primeiro, para que você fique acordada, você vai fazer uso de tela, ou vai comer mais, ou vai fazer qualquer coisa que vai te colocar em alerta, tá? Aí você fala, Maíra, que eu tô preocupada demais, tô com insônia. Sim, o tratamento oncológico pode apresentar insônia. Só que o combate à insônia não é só o remédio, é comportamento. Comportamento com a palavra mágica, constância, tá? E para que você possa combater isso, você pode, né, seria bom para você começar a se exercitar, a ir para a cama nesse horário e tentar silenciar a mente com outro hábito que eu vou colocar aqui para vocês, para que você se coloque à disposição do sono reparador, porque os seus hormônios eles vão começar a entender que sim, olha, a Maíra tá indo dormir, sim, eu preciso favorecer esse corpo, sim, ela já pode entrar no sono reparador porque ela tá se colocando em condições de. Aí você fala, Maíra, como é que eu faço isso? Eu tô acordando mais tarde, como é que eu vou dormir mais cedo? Pois bem, o primeiro ato é acorde cedo, coloque o relógio para despertar e acorde cedo. Vai ficar morrendo de sono o dia inteiro, à noite você vai dormir cedo. Não tem outro meio de caminho que eu conheça para te ajudar nisso, tá? Acorda cedo que dorme cedo, tá? Aí você vai falar, mas entro em crise de insônia. Gente, se o médico passou a medicação, comece a se colocar em condições de sono. Milagre não existe, gente. Né? O sono não vai vir, né? Tem gente que acredita em milagre, mas eu quero dizer assim, o sono não vai vir do além. Você precisa favorecer o seu corpo. Então, o primeiro hábito é se colocar à disposição do sono justamente no momento favorável. 8h30, 9 horas da noite, 9h30, já vá se preparando para o dormir. Pensando em quê? Na sua superação a esse diagnóstico com qualidade de vida. Tá bom? Então, o primeiro hábito. Depois eu quero saber se foi difícil pra vocês, como que foi essa jornada aí, tá? Por quanto tempo? O maior tempo possível, tá? Num primeiro momento, isso não vai se tornar um hábito pra você. Você vai precisar de um pouquinho de disciplina. Mas para você ter disciplina, você precisa deixar essa condição favorável. Ou seja, você vai criando coloca um alarme, olha, hora de dormir, olha, hora de deitar, avisa a família, fala, olha gente, agora é meu momento, eu preciso descansar, tá? E coloque-se à disposição desse sono. À medida que você vai desenvolvendo essa disciplina, o hábito, que nada mais é uma atitude que você não precisa nem pensar muito para fazer, você já age, ele vai vindo, ele vai nascendo com você, mas você tem que tornar essa jornada mais fácil. Se você assume compromisso às 9 da noite, se você vai fazer o jantar às 9 da noite, se você vai fazer qualquer outra coisa às 9 da noite, você não vai conseguir dormir cedo. Então, para isso, você precisa desenvolver estratégias na sua casa, na sua rotina, para tornar isso possível e fácil. Com um pouquinho de disciplina, o hábito vem, tá bom? Essa é uma dica muito importante para vocês. A segunda dica, que tem a ver com essa, tá? É quando você for dormir, olha só que interessante, né? Muitos estudos também já estão apontando isso e a gente vê isso na prática. Meditação. Ah, Maíra, eu não aguento fazer meditação, não tenho paciência, estou irritada, não consigo fazer meditação. Gente, 1 minuto de meditação já é meditação. 2 minutos já é meditação. E não precisa ser aquela meditação que você fala, vou silenciar a mente. Não é para silenciar a mente. Tá? É para trazer a sua mente para o momento presente. Isso se chama mindfulness. É uma técnica de meditação ativa que faz com que você consiga
trabalhar a sua mente de uma maneira benéfica. Eu gosto mais de recomendar a meditação guiada, tá? Existem inúmeros aplicativos, mas se você não quiser pagar aplicativo, no YouTube tem lá. Por quê? Na meditação guiada, tá? São liberadas um som que são ondas sonoras. O nosso cérebro, ele é fruto de ondas sonoras. Ele funciona com ondas, né? Tem 4 tipos de ondas que os estudiosos apontam e uma delas é produzida pela meditação guiada, que ao escutarmos, né, quem tem condição, né, quem tá ouvindo, quando a gente se coloca em condição de meditação guiada, essas ondas cerebrais, essas ondas sonoras atingem as nossas ondas cerebrais que trazem para nós todo um equilíbrio entre os 3 hormônios principais que estão relacionados com a sua longevidade, com a minha longevidade, tá? Um deles a gente já falou, que é o cortisol, que é o nosso potencializador de estresse. Quando a gente faz a meditação guiada, as ondas cerebrais reduzem esse cortisol, tá? Porque trazem você para o momento presente, acalmam a nossa frequência cardíaca, serenam o nosso pensamento, porque ela vai te guiando. Ali é muito gostoso, gente. Para um momento presente, pode ser de 5 minutos, 2 minutos, não importa, tá? Mas que você coloque essa meditação, principalmente a hora que você vai dormir. Que é a hora que eu preciso que você durma no sono REM, no sono profundo. E essas ondas sonoras que ativam as suas ondas cerebrais, que diminuem o cortisol, diminuem a insônia. Libera mais melatonina. Aumenta a produção da melatonina, que é o hormônio do sono reparador, gente. Olha que beleza. E também aumenta a liberação de um hormônio chamado DHEA, que está totalmente, ele é o ingrediente fonte para o nosso sistema imunológico. Olha que maravilhoso, tá? Quando a gente pratica meditação guiada, associada a um sono reparador, no momento certo de dormir e acordar, a gente potencializa o nosso sistema imunológico, que vai lá combater aquele câncer, que vai lá reduzir a toxicidade do nosso organismo daquele tratamento, que vai potencializar aquele tratamento para combater esse tumor, gente. Vai prevenir que ele reapareça, ele vai controlar uma doença metastática. Gente, qual é a palavrinha mágica? Constância. Quanto mais exposto a gente for a esse tipo de comportamento, menos em risco a gente está. Porque esses hormônios, eles estão diretamente relacionados com a longevidade, com qualidade de vida. Não é sensacional, gente? Eu vou falar minha prática, tá? Eu gosto de meditar de manhã quando eu posso. Quando eu não consigo, porque a vida é isso aqui, né, gente? A gente nasceu pra correr. Quando eu vou dormir, eu coloco uma meditação guiada, de acordo com o meu estado de espírito no momento. Então, por exemplo, se eu tô numa expectativa, tô me sentindo ansiosa, eu coloco lá uma meditação que fala pra mim, alcançar um sonho desejado. Aquelas ondas sonoras, por mais que você fale assim, Maíra, eu vou pegar no sono, nem esperei a meditação acabar, peguei no sono. Tá tudo bem. O som, ele continua sendo processado pelo teu cérebro. E aí a cereja do bolo que eu quero contar pra vocês. Todo tratamento oncológico, ele traz também, pode trazer, não todos, mas pode trazer, principalmente quimioterapia, tá? Um processo chamado neurotoxicidade. Maíra, o que é esse nomão? Esse nomão é que a gente fica com uma memória prejudicada. Já sentiram isso? Tô confusa, memória esquisita, né? Fico com raciocínio lento, tá? Isso é neurotoxicidade, entre outras coisas. Quando a gente ativa a meditação, a gente age num outro processo chamado neuroplasticidade. Ou seja, a gente promove novas conexões nervosas que trazem, né, recursos para que a nossa memória volte a funcionar, para que o nosso raciocínio volte a funcionar. E aí a gente tem condições de continuar trabalhando, continuar cuidando da nossa vida, continuar desejando, escolhendo, fazendo, acontecendo. Tá bom? Então, isso também
para que você desenvolva esse hábito, requer um pouquinho de disciplina, colocando lá, se preparando para esse momento. Coloca um alarme, olha, hora de colocar meditação guiada, tá? Se for junto com o sono, vai ser sensacional. Depois eu quero que vocês me falem como que vocês acordam, tá bom? O terceiro hábito, que não poderia ser diferente, é sobre o exercício físico. Não é maravilhoso? O exercício físico, no âmbito que a gente vai falar aqui hoje, ele traz inúmeros benefícios, tá bom? Mas eu quero falar pra vocês, que eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente se exercita regularmente, pode ser, vou falar assim, pode ser até a sua atividade física diária, varrer, passar pano, fazer alguma coisa na sua casa, se colocar em movimento. Ele vai trazer uma adaptação para você relacionada ao aumento do seu sistema imunológico. Ele também vai mandar uma informação para o tumor que aqui neste corpinho ele não pode habitar, esse tumor não pode continuar, porque ele reduz. Lembra que eu falei que a gente fica num processo inflamatório? O exercício, ele age de uma maneira anti-inflamatória. Ele ajuda na reparação de todos os seus órgãos, do teu tecido muscular, dos seus ossos, da sua mente, tá? Mas lembra da palavra mágica? Precisa de constância. Respeitando tua fase de tratamento, respeitando uma série de questões, mas precisa ter em mente que para que o exercício ele seja efetivo, você também precisa estar exposta a ele por mais tempo, ou seja, constância nessa rotina. Aí você fala, ai Maíra, não sei como fazer exercício físico, eu não sei como estabelecer isso. Olha só, tornando a jornada do exercício uma maneira fácil de executar. Eu, por exemplo, eu deixo a minha roupa preparada pro dia seguinte. Então eu acordo às 4h30, eu já nem penso, eu só levanto. É 1, 2, 3 e vai. Porque senão a cama me chama, o cérebro fala para eu descansar. Mas eu sei que o exercício, ele faz parte da minha longevidade, da minha qualidade de vida. Então eu não penso duas vezes. Pego a minha roupa, me troco e vou exercitar. Essa é a minha rotina. Qual vai ser a sua? A gente vai pensar como tornar isso fácil. Porque se deixar difícil, você não vai executar isso, não vai ser uma constância. E aí, pensando nos dois hábitos anteriores, dormir e meditar, acredite você ou não, se você dorme bem e medita, o exercício é fica fácil de realizar, porque você vai estar bem para ele, tá? E isso vai potencializar seu sistema imunológico e os seus desfechos clínicos serão muito benéficos, a prevenção vai acontecer, você vai adquirir um novo hábito que você vai levar para a vida toda, que eu gosto sempre de dizer, gente, se você vai ficar rica, se vai ficar pobre, se vai ter filho, se não vai, se vai casar, não vai, eu não sei, tá? Eu não sei, não posso dizer, mas uma coisa eu posso dizer a vocês, dorme bem, se você aprender a meditar e se exercitar, isso sim você vai precisar fazer algum dia na tua vida, tá? Por que não fazer agora? Tá bom? Então são 3 hábitos que requerem um pouquinho de disciplina no começo, mas que ao passo que você mantém a constância, você vai adquirir isso como hábito. E você vai ser assim, espontâneo para você. Vai ser prazeroso para você. Lembrando sempre que isso você não tá pensando na doença. Você tá pensando na sua saúde. Você vai ver que você tem poder sobre a tua saúde. E isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague. Tá certo? Vou ler aqui os comentários de vocês. Espera aí, fica aí. Se tiver mais comentário, manda. Fernanda colocou, de ambas as partes, materna e paterna é mais agravante? Tô falando risco de desenvolvimento de câncer. Fê, é mais agravante. Porque olha só, a gente recebe 50% de cada um, né? 50% da mãe e 50% do pai. Nos cromossomos lá quando a gente é gerada, né? Se você traz carga, a gente não pode garantir que você tenha a carga genética para o câncer, tá bom? Mas quando a gente tem esses relatos, pai e mãe, a gente fica mais em alerta, tá? Porque o fator de risco, ele existe. Quando vem duplo, é um fator que a gente fica mais em alerta, mas você não precisa viver com medo disso, tá? Eu trocaria o medo por um comportamento
que vá na direção, por exemplo, desses 3 hábitos. Não sei se você já pratica, mas se você já está nessa direção e se afastando de fatores de riscos que, se associados ao fator genético, pode potencializar a chance de desenvolvimento de algum câncer, você não necessariamente desenvolverá. E até para as pessoas que desenvolvem nesse cenário, sendo ativas e tudo mais, o câncer é menos agressivo e a chance de cura é maior. Então, assim, o cenário é favorável, não precisa ficar desesperada, mas sim, é importante que você tenha um comportamento muito mais favorável para a sua prevenção do que cai aí nos, como que eu posso dizer, nas escapadas que a gente tem aí na vida, numas compulsões, umas preguiças que existem. Então, no caso, assim, caminhe sendo saudável, que tua vida, né, tende a ter tranquilidade nesse cenário, mas precisa ficar em alerta mesmo. E que não pode faltar, exames periódicos por mais vezes do que as pessoas que não têm esse fator genético, tá bom? Então, precisa sempre alertar o médico, precisa fazer sempre exames de rotina, de 6 em 6 meses ou até menos, dependendo da situação. Combinado, Fê? Não marca bobeira, não. O Dalmo colocou aqui: Maíra, estou aqui com minha aluna Heloína, constante nos seus treinos, assistindo sua live. Ela faz quimioterapia. Ah, que linda, maravilhosa! E tem um personal do lado dela. Aí eu fico o quê? Feliz da vida, porque eu acho que cada um tinha que ter o seu profissional de educação física capacitado ao seu lado para ter o melhor tratamento possível. Feliz. Tô feliz já, Dalma, arrasou. E Heloína lembra a heroína, né? De herói, de maravilhosa. Tô aqui, fiz uma associação doida, gente, mas veio na minha cabeça. Porque eu chamei as guerreiras de heroínas quando elas passam por tudo isso, por isso que eu lembrei. Nossa, que maravilhosa, viu, gente? Não há desculpa, tá fazendo exercício em quimioterapia, tá maravilhosa. Muito obrigada. Gente, esse conteúdo foi bom pra vocês? Vocês acham que esses hábitos serão fáceis da gente colocar pelo menos um ou outro em prática? Experimentem, tá? Vou falar aqui, um aplicativo que eu gosto muito de usar para meditação é Meditopia, tá? Mas usem o que vocês acharem melhor. Ele tem a parte gratuita, tem a parte paga, ou então tem videozinhos no YouTube que ajudem vocês, tá bom? Pensem com carinho. E depois, se vocês colocarem em prática, vocês me contam como foi pra você? Ah, ela agradece, que bom, dá um beijo pra ela e pra você. Depois vocês me contam se foi fácil pra vocês, qual foi o desafio, qual foi a parte mais difícil, tá? Os estudos falam, gente, que quando a gente começa a ter um pouquinho mais de disciplina para desenvolver um hábito, dura em média uns 6 meses pra gente tornar aquele hábito como sendo nosso mesmo, tá? Mas escorregadas acontecem, o importante é a gente retomar, tá? Não desanimem, faz parte do processo de mudança de estilo de vida, tá? Que eu convido vocês a experimentarem, tá bom? Depois eu quero sim saber de vocês como foi essa jornada, é muito importante eu ter esse feedback de vocês. Combinado, gente? Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu quero agradecer mais uma vez, falar pra vocês, se vocês não se inscreveram, vai lá e se inscrevam, o link tá na bio. Jornada da Saúde nesta quinta-feira, gente, eu espero por vocês, tem muita coisa importante que eu preciso falar pra vocês, mas a gente tem que estar num ambiente fechadinho. Combinado? Então eu espero vocês. Se fez sentido pra vocês esse conteúdo, comentem aqui, compartilhem com as pessoas que vocês acreditam que precise. Enfim, vamos multiplicar esse conhecimento que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Combinado? Quarta-feira, às 17 horas, a gente tem encontro marcado, nossa live, tá bom? E eu espero vocês. E todos os dias conteúdos gratuitos pra vocês. E eu tô com acesso livre aí pra vocês, mande direct, que assim que possível eu e minha equipe a gente responde e a gente tenta aí alinhar, tá bom? Beijo grande, beijo pra todos vocês, tenham uma excelente segunda-feira, sucesso no tratamento, pense nesses hábitos, tenho certeza que agora vocês vão ficar de olho, não vão esquecer, dormir, meditar e exercitar, segredo da beleza, segredo do sucesso, tá bom? Superando o câncer, não de qualquer jeito, com qualidade de vida. Fiquem com Deus, ótima segunda-feira, beijos e a gente se vê quarta. Tchau, tchau.